De Bem com Você já está de volta e hoje nós estamos falando sobre a pandemia do coronavírus. De que forma ela transformou as nossas vidas, e quem está aqui comigo falando sobre esse assunto é o médico infectologista Estevão Urbano. Doutor Estevão, e por outro lado, entre esses pacientes que se recuperaram, que felizmente é o maior número, como que fica também essa questão deles diante da vida? O olhar diante da vida muda depois de uma experiência dessa, especialmente para quem vive, né? Como que é esse contato que o senhor tem depois com eles da recuperação? Olha, os casos graves, aqueles que merecem a internação hospitalar, muitas vezes em CTI, eles mexem absurdamente com o emocional das pessoas, tanto do paciente quanto dos familiares. Porque essa não é uma doença comum, essa é uma doença que é falada todos os dias nos jornais, nos rádios, na televisão. A mortalidade é muito alta quando se interna, o número de óbitos é divulgado a cada minuto, né? Então, quando a pessoa está nesse ciclo de estar internado e muitas vezes indo para o CTI, todo esse ambiente externo da doença, do que ela alcançou no cenário internacional e no imaginário, inclusive, das pessoas, é transferido como uma carga emocional muito forte para esses pacientes. Então, ali naquele momento, há uma doença física e uma doença emocional, né? E, obviamente, um medo muito grande da perda, do desconhecido, o que vai acontecer comigo, né? Eu vou ser mais um número, vou ser mais uma estatística. E quando essas pessoas se recuperam, elas geralmente passaram por momentos de reflexão muito grande. E a gente vê isso com outras doenças também, mas pelo número, está sendo muito comum com o caso grave da Covid, essas pessoas se tornarem, muitas vezes, muito agradecidas à vida, muito agradecidas a uma nova oportunidade, a capacidade dessas pessoas de reverem conceitos, de tentarem evoluírem como cidadãos, é flagrante na conversa com essas pessoas. Há uma gratidão intrínseca quando você vê as pessoas saindo do hospital. É uma gratidão delas com elas mesmas, é uma gratidão delas com todos que as ajudaram, mas uma gratidão delas meio cósmica, com o universo, de ter tido a chance de passar por isso e se recuperar, além de fisicamente ter também a opção e a condição de crescimento emocional, de crescimento enquanto pessoa, né? Então, aproveitando esse comentário do senhor, eu quero que o senhor e você de casa também conheçam a história da Bárbara. A Bárbara trabalha aqui com a gente na TV Horizonte, ela é editora, e ela usou esse período de pandemia para aprender uma coisa nova, está dando um ressignificado para esse momento. Vamos acompanhar? Eu sou o tipo de pessoa que gostaria de fazer várias coisas ao longo da vida. E uma delas eu comecei a fazer agora durante essa quarentena. Se não fosse esse período de ficar quieta em casa, sem poder sair para trabalhar, eu não teria aprendido a costurar. E aprendi costurando, primeiramente comecei a fazer umas máscaras, fazendo máscaras para a família, para os meus tios. A princípio uma tia tinha me emprestado a máquina dela. Eu vi alguns vídeos no YouTube como que fazia máscaras, né? E aí fiquei super empolgada. E uma outra tia ouviu a notícia e quis me dar de presente uma máquina. Então, bem no inicinho, lá em abril, eu ganhei uma máquina e comecei a costurar, comecei a aperfeiçoar, comecei a fazer umas coisas legais. E hoje em dia já melhorei um pouco, né, na habilidade, estou vendendo algumas máscaras. A princípio eu tinha feito e distribuí várias para colegas, para pessoas da família, fiz muita máscara para minha família e agora estou conseguindo vender algumas para poder complementar a renda. Fiz vestido para mim, fiz vestido para minha filha, coisas simples, costura reta, né? Mas foi muito legal. Se não fosse esse período de quarentena, eu não teria começado a fazer essas costuras, né? Uma outra coisa que eu aprendi também foi, eu fiz um curso de um artesanato chamado prego e linha. A princípio eu quis fazer para aprender e para dar de presente, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito bonita para decoração
e estou fazendo. E uma amiga me confiou de fazer a logo do trabalho dela. Ela é psicóloga e ela pediu para eu fazer uma logo para poder decorar o ambiente de trabalho dela. Eu achei super bacana e fiz meu primeiro quadro para vender. É legal ter o trabalho valorizado, ver seus sonhos assim, as pessoas gostando e motivando, incentivando. E eu tenho certeza que se não fosse esse período de quarentena que deixasse a gente em casa, voltada para outras coisas, né? Assim, claro, a gente tem a preocupação de fazer a quarentena direitinho, de não pegar, né, de não ficar doente, de não transmitir nada para ninguém, enfim, todas essas neuras, né, que a gente tem nesse período, eu consegui focar em outras coisas e dar novos significados e buscar coisas novas na vida, né? Então, doutor, esse vídeo é bacana, né, porque mostra que a pandemia, apesar de ser um momento difícil, delicado para todo mundo, também pôde apresentar seu lado positivo, né? A história da Bárbara, que é uma história muito bonita, né? Uma história de redescobrimento dos seus potenciais, né? De como lidar com a adversidade de uma forma positiva, né? São histórias que estão se espalhando pelo mundo inteiro, né? E a gente vê com muita assim, clareza nessa pandemia como existe aquela divisão das pessoas que costumam enxergar o lado positivo ou o lado negativo das coisas pelo mesmo problema, pelo mesmo fato, né? E essas histórias da Bárbara, elas, para mim, elas significam que o ser humano ele precisa aprender a lidar com o drama, olhando as coisas de uma ótica onde o sofrimento traz alguma construção. O sofrimento pode ser um gatilho para o crescimento pessoal, né? E então essas histórias, elas são o lado positivo, né? O lado que faz com que mais de 1 milhão de mortes não sejam em vão. É o lado que faz com que as pessoas passem por uma crise e a sociedade como um todo deu mais um pequeno salto para o seu amadurecimento. Uhum. Geralmente os grandes saltos das sociedades vieram de crises, né? E o que nós não podemos é desmerecer tantos óbitos e tantos sofrimentos e não crescer enquanto cidadãos, enquanto sociedade como um todo, né? Porque não basta só a gente pensar na vacina, numa volta de uma vida, entre aspas, normal, se a gente não aprender com isso. Tem que vir muito mais do que isso daqui para frente, né? O que eu espero, sem qualquer tipo de pieguice ou de inocência, que às vezes pode transparecer num mundo tão difícil que palavras que a gente fale são palavras ao vento. Uhum. O que eu espero com verdade, de verdade, é que nesse momento, mais de 1 milhão de mortes não sejam em vão, que elas construam nas pessoas que sofreram as suas perdas uma forma de um ensinamento para todos nós que ficamos. Seria muito triste pensar que a sociedade não avançasse enquanto humanidade, enquanto civilização, depois de tanto sofrimento, né? E olha que nós estamos com mais de 1 milhão de óbitos no mundo e, felizmente, a ação de boa parte das pessoas, seguindo os regramentos, seguindo o distanciamento, já evitou mais de 2 milhões de mortes. E esse senhor falando aí do distanciamento, desse regramento, qual que é a importância de fato da máscara? Porque hoje a gente vê que as pessoas, a maioria delas, usam a máscara porque é uma obrigação.
digamos, né? Neste momento eu estou obrigado a usar a máscara. Mas o que ela faz de fato? Ela não protege 100%, né? Mas o que ela faz de fato para que esse número não seja ainda maior? A máscara hoje é a nossa vacina. A vacina, como é que ela funciona? Você recebe pequenas doses de um vírus ou de uma bactéria, doses que não são capazes de gerar infecção, mas que são capazes de gerar uma imunidade contra A, B ou C. Né? Vírus do sarampo, da rubéola, seja lá o que for. A vacina, ela faz com que, se você inale no meio ambiente de alguém que está sintomático, de quem está portador, uma quantidade X de vírus, essa quantidade caia numa razão de 10 vezes, de 20 vezes. Então a sua inalação será muito menor do que você não tivesse com máscara. E ou você não adoece, ou adoece de forma muito leve. E além disso desenvolve anticorpos, porque o nível da doença e da severidade tem relação absoluta com o número de partículas inaladas. Então, se você não está de máscara, você inala bilhões de vírus numa exposição. Se você está com máscara, isso é diminuído intensamente. Então, você é como se estivesse sendo vacinado. Você entra em contato com o vírus, já que a máscara não filtra 100%, mas numa quantidade insuficiente para causar a doença e suficiente para você se imunizar, pelo menos por um tempo. Então, a máscara é fundamental, ela é uma vacina. E apenas para as pessoas que não... Eu vou interromper o senhor rapidinho e a gente continua esse assunto daqui a pouquinho, tá? Felizmente eu vou ter que parar aqui a nossa conversa de novo, mas é bem rapidinho, eu prometo. De Bem Com Você, volta já já.